a boa ordem nas assembleias. Sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. A conduta dos homens e das mulheres. Eu vos louvo por vos recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições, tais como vou-las transmiti. Quero, porém, que saibais, a origem de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ore ou profetize com a cabeça descoberta, todo homem que ore ou profetize de cabelos longos, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Mas não. Se a mulher não se cobre, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem, e o homem não existe sem a mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce pela mulher, e tudo vem de Deus. Julgai por vós mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Deus sem estar coberta de véu? A natureza mesma não vos ensina que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu? Se, no entanto, alguém quiser contestar, não temos este costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Opa! Bora lá. A ceia do Senhor. Dito isto, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. E em parte o creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado.
Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito ou carismas. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz: Anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Diversidade e unidade dos carismas. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade e ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em nós. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos.
A um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Comparação do corpo. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão eu não sou, logo não pertenço ao corpo. Nem por isto deixará de fazer parte do corpo. Nem por isto deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros, que são os menos decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos pobre, menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte.
E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e o de falar em diversas línguas. Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? A hierarquia dos carismas. Hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Esse daqui, que é aquela música lá, né, do Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente. A caridade é prestativa. Não é invejosa. Não se ostenta. Não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade.
hierarquia dos carismas, em vista do bem comum. Procurai a caridade, entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponde agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas. Como vos serei útil se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer o que toca a flauta ou a cítara? E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vós, se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro. Para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vós, já que aspirais os dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da assembleia. É por isto que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Com efeito, se deres graças apenas com o teu espírito, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém? A tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Sem dúvida, tua ação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Está escrito na lei: falarei a esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros.
e mesmo assim não me escutarão, diz o Senhor. Por conseguinte, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos? Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra. Adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Os carismas, regras e práticas. Que fazer, pois, irmãos, quando estáis reunidos? Cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Mas que tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, falem 2, ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, calem-se o irmão na assembleia. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra, e os outros não julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fostes vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia, e não impeçais que alguém fale em línguas,
mas tudo se faça com decoro e com ordem. Coríntios, capítulo 15. A ressurreição dos mortos. O fato da ressurreição. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos. Se o guardais como vos anunciei, doutro modo tereis acreditado em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu também a mim, como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos. Eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estais nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, Pai, depois de ter destruído todo principado,
toda autoridade, todo poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente, excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo. Diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios, como é necessário, e não pequeis. Pois algum dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo-o para a vossa vergonha. O modo da ressurreição. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem de homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. Hino triunfal e conclusão. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu agulhão? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis. Fazei incessantes progressos na obra do Senhor, ciente de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Então, gente, amanhã conclusão. Coríntios, capítulo 16. Recomendações, saudações, desejo final. Quando a coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei, munidos de cartas, aqueles que tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, pois hei de atravessar a Macedônia. É possível que eu me demore convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver-vos apenas de passagem. Espero ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Entre mentes permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. Se Timóteo for ter convosco, cuidai de que esteja sem receios em meio a vós, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Por conseguinte, que ninguém o menospreze. Dai-lhe os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu o espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe insistentemente que fosse visitar-vos com os irmãos, mas não quis em absoluto ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, fazei tudo na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos.
Conheceis a família de Estéfanas. Sabeis que são as primícias da Acaia e que se devotaram aos serviços dos santos. Tende, pois, deferência para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e se afadigam na mesma obra. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois supriram a vossa ausência. Tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Sabei apreciar pessoas de tal valor. Saúdam-vos as igrejas da Ásia. Enviam-vos efusas saudações do Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam-vos todos os irmãos. Saúda-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranatá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus.